Tá? Desse privilégio que é estar na igreja nesse momento. Que nós possamos, irmãos, sempre aproveitar. Às vezes nós temos a tendência de achar cansativa a vida, né? Puxa vida, tem que estar na igreja na quarta, no domingo, no sábado, assim, a gente acha um negócio pesado, mas complicado mesmo é quando a pessoa vive no mundo, não é? A pessoa não tem Deus, é muito mais pesada a vida, muito mais complicado. Então estar na igreja a cada culto é um privilégio, é uma oportunidade. E se você tem essa oportunidade, não perca, entendeu? E ao invés de reclamar, agradeça. Agradeça por essa oportunidade, porque ela é um privilégio, é uma dádiva de Deus. Podemos estar no lugar onde se busca a presença dele, né? E a igreja é um ambiente onde a gente deve ter reverência, não é? Eu fui tocado por isso nesse sentido alguns dias. Eu chego na igreja e emburaca aqui para dentro, né? E Deus disse: olha, você primeiro, assim que você chegar na igreja, antes de entrar, se ajoelhe para falar com o dono da casa. Aí imaginou se a pessoa chega na tua casa, luzinha, emburaca lá na cozinha, abre a geladeira, pega uma garrafa d'água e sai? Como era que tu ia ficar se sentindo? Que cara atrevido, né? Que pessoa atrevida. Mesmo jeito é a gente, é atrevido às vezes na casa de Deus, no lugar onde Deus fala. A gente precisa ter reverência, a gente precisa ter bom comportamento, a gente precisa ter respeito quando a gente está na igreja, né? Às vezes a gente vê um juiz, né, assim. Você vai no fórum, não é? Você vai no fórum, você pode entrar lá de todo jeito? Não pode entrar de todo jeito no fórum, né? A igreja também tem que ser um lugar onde a gente precisa respeitar a autoridade máxima que está ali, que é o Espírito de Deus. Amém? Vamos refletir, irmãos, um pouco na palavra de Deus. Eu quero primeiramente perguntar algo a vocês aqui, né? O que é que você preferiria, se você pudesse escolher, né? Uma moto ou um carro? O que é que você preferiria para você? Uma moto ou um carro? O que é que você preferiria? O que é que você preferiria para você? Uma casa na praia ou uma casa no sítio? É? No sítio. Outros querem na praia, não é? O que é que você prefere? É chocolate líquido ou chocolate em barra? Até agora as escolhas estão sendo boas, né? Mas o que é que você prefere? É perder um olho ou perder a perna? Qual dos dois você preferiria? Se diz assim, você vai perder um dos dois. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz isso, né? Ele diz que é melhor você entrar na vida com um só olho do que com os dois ires para o Hades, para o inferno, para o Geena, né? O que você preferiria nesse caso aí, né? O que você preferiria? É perder o seu emprego ou perder a sua saúde? Irmãos, olha, tem algumas escolhas que são bem fáceis, né? Assim, que são até positivas. O que é que você prefere? Uma casa com 3 quartos ou com 2 quartos? O que é que você prefere? Uma casa com a cozinha de 8 metros ou com a cozinha de 3 metros? São escolhas assim que não lhe incomodam tanto. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui, uma passagem bíblica que tem aqui em Samuel. 2 Samuel. Lá no finalzinho de 2 Samuel. No capítulo 2 Samuel, no último capítulo, capítulo 24,
e o verso 11. Segundo Samuel 24, verso 11. Eu vou fazer uma breve oração enquanto você encontra. Senhor Deus e Pai, humildemente pedimos a Tua instrução para nós. Sabemos que somos pecadores, falhos e irreverentes. Necessitamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, porque nós não sabemos nada. Que a Tua palavra venha nos trazer iluminação e que nós venhamos, ó Deus, andar conforme ela nos mostrar. Em nome de Jesus, amém. Observe aí que coisa interessante aí. 2 Samuel 24, verso 11 em diante. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gades a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome venham à tua terra? Ou queres que 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou queres que por 3 dias haja peste na terra? Responde agora e vê que resposta eu hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Eu estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo em que determinou. De Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi o anjo que faria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei. Eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Observem aí, irmãos, as 3 opções que Deus deu a Davi. Qual das 3 que prestava? Ele disse: Você quer o quê? 7 anos de fome? Algumas Bíblias dizem 3 anos. Você quer 3 anos de fome ou 7 anos de fome na terra? Escassez, aperto, carestia. Você quer 3 meses fugindo dos seus inimigos? Ou você quer apenas 3 dias de peste, praga, doença entre o povo? Se fosse você escolheria qual das 3? Aqui é só 3 dias, parecia ser a menor, né? Mas você observa que ali morreu quantas pessoas em 3 dias? 70.000 pessoas. Já pensou? Em 3 dias morreram 70.000 pessoas. Será que se houvesse uma fome durante 3 anos ou 7 anos, teria morrido desse tanto de gente? Geralmente, quando existe uma fome em um lugar, as pessoas se viram de qualquer forma, né? Podem passar fome 1 dia, ou 2 ou 3, mas escapam, não é? Davi acabou escolhendo o que era menor em tempo, né? Mas mesmo assim percebeu que aquilo era algo extremamente pesado, extremamente danoso. A grande pergunta que vem é: por que aconteceu isso? Por que o anjo chegou para Davi e ofereceu essas 3 coisas? Por que o anjo não chegou lá para Davi, né? Um anjo não, né? O profeta, né? O profeta Gade, com a mensagem de Deus, perguntando assim: Davi, você quer um palácio de ouro ou de prata? Por que o profeta não chegou perguntando isso aí? Davi, você quer felicidade ou paz? Por que ele não perguntou isso a Davi? Por que ele foi perguntar exatamente sobre 3 coisas desagradáveis? Por quê? A resposta logo no finalzinho. Porque Davi havia o quê? Havia o quê? Pecado. Não foi o que ele falou? Não foi o que ele disse, né? Pequei. E ele diz assim: Senhor, puna a mim, não puna o povo.
Mas na verdade o pecado de Davi era compartilhado pelo povo, o pecado do povo era compartilhado por Davi. Que pecado era esse? O orgulho. Era o pecado da grandeza pessoal, entendeu? De querer achar que é importante, de querer achar que tem força. Foi exatamente o que o povo fez quando foi até o profeta Samuel e pediu que Samuel escolhesse um rei, né? Nós queremos um rei igual às outras nações, porque eles queriam se sentir orgulhosos, porque tinha um rei e o rei tinha poder, e o rei era igual às outras nações. Deus, ele chamou o povo de Israel para ser um povo distinto, para ser um povo que fosse exemplo para outras nações. Aí o povo foi lá e disse, não, a gente quer seguir o exemplo de outras nações. Porque eles queriam alimentar o orgulho. E nesse caso aqui de Davi, ele foi contagiado pelo orgulho do povo, pelo interesse do povo, né, em querer parecer um povo forte, grande perante os inimigos, e querer parecer que a força era a habilidade deles, né, era a capacidade que eles tinham. Isso é uma coisa que Deus ele constantemente aborrece na Bíblia. Quando o ser humano começa a achar que ele... Você vê aquela história de Gideão, né? Gideão foi lá com 30 mil homens para enfrentar o exército dos midianitas. Aí Deus disse, tem gente demais. Aí, de uma prova que apareceu lá, eliminaram 22 mil homens, ficou só 8. Aí desses 8 mil ainda caiu mais 7 mil e tanto, ficaram só 300. Mas por que Deus eliminou tanta gente? Aí ele diz lá, porque se o povo ganhar, se o povo vencer, vai acreditar que venceram porque eles eram muitos. Venceram porque eles foram habilidosos. Venceram porque eles eram fortes. E esse foi o pecado aqui nessa situação, né? Davi mandou fazer um censo. Mandou fazer uma contagem da população para saber quantos homens de guerra havia no reinado. Para quando chegar aquele número dizer assim, eu tenho tantos mil homens de guerra. Aí diz assim, tá vendo? Ele é o maior. Ele é o melhor rei, entendeu? Ele era para exaltar a si mesmo. E foi exatamente nessa circunstância que Deus manda um profeta até ele, diz, mostra lá a Davi quem é que é o bom. Peça para ele escolher entre essas três coisas aí, para ele saber quem é que representa a força do povo, para ele saber que força o povo tem. Porque Deus, em apenas 3 dias, fez com que 70 mil pessoas morressem. Irmãos, a reflexão que nós tiramos dessa história, que nós colhemos desse trecho da Bíblia aqui, que fala sobre coisas tão ruins que Davi teve que escolher, ela mostra a realidade que é o pecado e a consequência dele. E quando a consequência do pecado chega na sua vida, você não terá outra opção a não ser colhê-la. Você está entendendo? Compreende isso? Você faz o mal, você pratica o pecado, você desobedece a Deus, mas você quer ser abençoado. Tem como? Não tem como. O pecado, ele traz consequências. E as consequências sempre serão ruins, desagradáveis. Às vezes a gente acha, às vezes a gente acredita, às vezes a gente pensa que pelo fato da gente vir na igreja, a gente pode pecar e Deus passar a mão na nossa cabeça. Sabia? Às vezes a gente pensa que é assim. Quando você vai para a Bíblia, você percebe que os homens mais abençoados por Deus e que pecaram foram os que mais sofreram. Mesmo jeito é hoje nesse tempo, irmãos. As pessoas que pensarem que pelo fato de andar com a Bíblia e estar na igreja, porque a gente tem aquela ideia, né? A gente tem aquele pensamento do filho, né? O filho faz uma coisa errada, né? Aí você chega para o filho e diz assim, meu filho, por essa vez eu vou deixar, não é? A gente tem essa tendência de pensar que Deus também é assim. Não, porque você pegou a Bíblia e foi para a igreja, então
aquele erro que você cometeu ali, vou deixar passar. Deus, de nenhuma maneira, jamais ele vai tratar o culpado como inocente. Seja ele quem for. Principalmente quando ele é uma pessoa que carrega o nome dele. Esse sim é que vai levar a cipuada mais forte. Sabia? Imaginou aqui essa situação de Davi? Não, porque eu sou o rei de Israel, eu compus o Salmo 23, eu compus o Salmo 51, então o Senhor vai reconhecer que eu sou uma pessoa mais ou menos, não é? Não, Davi, escolha 3 coisas aí, o que é que você quer dessas 3? O pecado sempre trará consequências. O pecado sempre trará frutos malignos para a vida da pessoa. E o grande problema é que as pessoas não entendem isso. As pessoas, elas lidam com o pecado como se fosse uma coisa simples, né? Como se fosse uma bobagem, né? A história de Saul mostra que ele desobedeceu a Deus, né? Não fez o que Deus pediu a ele por meio de Samuel. E quando Samuel foi repreender a ele, ele disse: sim, tá bom, tá certo, tá bom, deixa pra lá. Quer dizer, agiu dessa maneira. É o mesmo jeito como o ser humano age, né? Não, eu bebi, mas foi só um pouquinho, né? Eu bebo, mas é só socialmente, as pessoas dizem assim, né? É só socialmente. Eu estava conversando aqui, o menino estava pintando esse púlpito, invernizando, né? Aí a mulher dele estava dizendo: rapaz, eu fiquei impressionado com meu pai, porque ele era da igreja, ele ficava ensinando a gente: olha, minha filha, não assista filme de terror. E quando era de noite, ligava a televisão e assistia os filmes de terror. O cara chegava para matar a outra pessoa e dizia: mata, 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 mata. Ele passou a manhã ensinando a gente aqui que o cristão não deve ver essas coisas. Coisas de violência, coisas imorais. E disse que ela mesma, ela falou para a gente aqui, né? Tinha que correr da sala porque o pai colocava coisas tão horríveis na televisão que a criança corria. Ela dizia: olha, minha filha, a palavra de Deus diz que a gente não deve beber, que pouco no domingo estava o cara lá, ó, tomando cerveja. Disse: mas pai, o senhor não falou que a Bíblia diz que a gente não deve beber? Não, a Bíblia diz que as pessoas viciadas. Eu não sou viciado. Você beber para ser viciado. Aí você pensa que não é? Fica brincando com essas coisas. Não, é bobaginha. Deus não se importa com isso, não é? Aí, mais cedo ou mais tarde na sua vida, você vai colhendo o resultado, percebendo o mal que isso causa, que isso faz. Porque Deus, ele não... Olha como é que Deus lida com as coisas. Vamos ver aí, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Êxodo capítulo 34. Êxodo 34, verso 7. Vamos ler o verso 6 e o 7. Olha, Êxodo 34, verso 7, 6 e 7. E passando o Senhor descido por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Observe, muitas vezes a gente não entende, muitas passagens da Bíblia, uma dessas passagens incompreensíveis muitas vezes é essa, porque dá a entender que Deus está dizendo assim: quando a pessoa peca, então o filho vai pagar, então o neto vai pagar, o bisneto vai pagar, e a pessoa passa a pensar que Deus é cruel e injusto, né?
Porque ele está dizendo assim, olha, está vendo? Deus está dizendo que é injusto, porque ele vai trazer sofrimento a um inocente pela a culpa do pai ou da mãe. Só que é interessante você entender o contexto idiomático da Bíblia. É você entender o contexto cultural. Você conhecer a expressão original da Bíblia. Porque a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela não faz diferença entre aquilo que Deus faz e aquilo que Deus permite. Então aqui Deus está falando assim que ele visita, mas na verdade o que ele está fazendo é simplesmente permitir que os filhos colham o resultado do que os pais plantaram. E isso deve trazer não um sentimento de revolta contra Deus, para que você ache que ele é injusto, mas isso deve trazer um senso de santidade para a sua vida, para que você não seja o responsável pelo mal na vida dos seus filhos. Se os seus filhos tiverem de ser ruins, que você não seja o exemplo disso. Porque o que Deus faz é simplesmente permitir que as coisas sigam o seu curso natural. Ele ainda é misericordioso porque ele faz com que o ciclo natural da maldade se encerre na terceira e na quarta geração. Porque se ele fosse realmente um Deus mau, ele iria fazer com que aquele ciclo de maldade nunca terminasse. O que é que acontece quando uma criança nasce em um ambiente onde o pai mente, a mãe mente e os irmãos mentem? Ele vai falar a verdade? Aí, o fato dele nascer num ambiente assim, a culpa é de Deus? Foi Deus que determinou que a criança mentisse? Ele simplesmente não interfere no resultado das escolhas das pessoas. Existem 3 coisas que afetam e influenciam a nossa vida, entendeu? Desde o nascimento. Primeira coisa é um negócio chamado hereditariedade. Já ouviu falar sobre isso? É hereditariedade. O que é isso? É você herdar coisas dos seus pais. Você tem algum exemplo que você pode me dizer do que você herdou da sua mãe, do seu pai? Oi? Herdou o tamanho, quer dizer que a sua mãe era baixinha, você nasceu baixinha. É uma característica. Já na família do meu pai, né, o meu avô, ele era, acho que mais alto do que eu, da minha altura. Eu já herdei a altura. Nesse caso, no aspecto físico, é até algo que você pode relevar. Não, fulano nasceu aqui, ou alto ou baixo, né? Galego ou moreno. Mas e quando o pai é bêbado? Não é? E o filho herda isso. Porque se você observar bem, as famílias são assim. Um dos pais bebem, os filhos aprendem a beber. Tem um exemplo disso na minha casa. Um dos pais fumam, o filho tem a tendência também. E isso é porque Deus está castigando os filhos? Não. É porque Deus simplesmente está deixando que as coisas sigam o seu curso, entendeu? Para que as pessoas vejam o resultado das suas más escolhas. E busquem a Deus e percebam a horripilância que é o pecado. Para que as pessoas percebam e tenham aversão ao pecado em sua vida. Porque a partir do momento que a pessoa percebe que o pecado não afeta só ela, então ela começa a se conscientizar: meu Deus, eu tenho que me apegar a Deus, porque eu vejo que o pecado ele é uma coisa que contamina pessoas que eu não gostaria que chegasse perto. As pessoas não entendem. As pessoas elas acham que o pecado é uma coisa simples de lidar. Aí o pecado é mais ou menos como aquilo que aconteceu naquele dia. Eu estava lá, minha Patrícia, no sítio, né? Aí tem a gente chama coivara, né? Coivara de mato seco assim, né? Aí eu disse: eu vou tocar fogo nesse mato seco aqui, só para ele não ficar aqui atrapalhando. Aí eu fui, acendi, né, o isqueiro aqui, ó, e toquei fogo naquele pouco de mato seco que tinha ali. O que é que aconteceu? Deu um vento assim, Luzia. Deu um vento, aí puxou pela cerca do vizinho assim, aí saiu tomando conta da fazenda do vizinho assim.
Aí Patrícia botou a mão na cabeça e disse, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. O que é que você está fazendo? Você vai tocar fogo no mundo? Mas eu não estou tocando fogo no mundo, eu só toquei fogo aqui, nessa moitinha aqui. Mas eu não tinha mais o controle, entendeu? De onde aquele fogo ia. Dessa mesma forma é o que? O pecado. Na minha vida, na sua vida. Eu comentei aqui outro dia, né? Que às vezes a gente fica chateado porque a gente faz uma coisa errada, né? E a gente sofre, a gente adoece às vezes, né? Eu fiz umas coisas erradas aí no trabalho, agindo de forma desonesta ou antiética, né? Posso dizer assim. E eu começou a me dar um problema de insônia, não comecei a dormir mais direito. E eu fiquei com aquele sentimento de culpa, pensando, meu Deus, eu pequei, me perdoa, como é que eu faço para me libertar disso? E depois eu fui olhar o quanto isso é simples diante de uma situação dessa que Davi viveu aqui. Já imaginou se você comete um erro e 70 mil pessoas morrem? Já pensou? Olha, Davi, ele compreendia que uma coisinha simples como aquela que ele fazia, simplesmente ter o trabalho de contar ao povo. Será que ele percebia que aquilo poderia ocasionar a morte de tanta gente? Conhece a história de Uzá, né? Que ele foi lá segurar a arca, né? Que a arca ia cair, os bois tropeçaram, a arca estava caindo. Aí Uzá foi lá, levantou a arca para a arca não cair, né? Na mesma hora, a Bíblia diz que Uzá foi fulminado por Deus, morreu, caiu duro. Todo mundo ficou paralisado. Meu Deus, por que isso? Pareceu uma injustiça de Deus. Esse é o nosso erro. Esse é o nosso equívoco. É achar que o pecado ele pode ser tratado de forma... Entendeu? Não, passa só a mão aí, dá só uma surra aí, 30 chibatadas tá bom, né? O homem caiu duro, morreu. E o que aconteceu com os dois filhos de Arão, né? Eles entraram lá no santuário, não acharam lá não acharam lá o incenso, que era o incenso que Deus tinha determinado para usar. Aí disse, não, pega esse talco do menino aqui, bota aí, mistura aí, vamos levar assim mesmo, não é? E é besteira, ninguém liga não tem nada a ver não, né? É bobagem, Deus não liga para isso não. Na hora que entraram no santuário, o que aconteceu com eles? Caíram duro, tiveram que puxar com uma corda. Trouxeram lá os dois defuntos, enterraram. Moisés chegou para Arão e disse, observa Arão, como é que Deus vê o pecado. Uma vez Davi mesmo aqui, né? Chegou no santuário também, e na época o sacerdote chamava Elimeleque, alguma coisa assim, Elimeleque. E diz que esse sacerdote, ele guardava a espada de Golias, que Davi tinha vencido Golias, e Elimeleque tinha guardado essa espada lá, no santuário, no tabernáculo. E Davi chegou fugindo de Saul, né? Chegou lá fugindo de Saul. Aí não queria dizer para Elimeleque que estava fugindo de Saul. Porque ele disse, não, se eu disser que estou fugindo de Saul, então ele vai me entregar a Saul. O que é que eu vou fazer? Vou mentir. A mentira, irmãos, é uma coisa que é usada, né, no mundo como se fosse uma bobagem, né? É uma coisinha, eu minto, mas depois eu desminto, não é? Davi mentiu. Davi disse, olha, não, eu venho a serviço do rei. Quer dizer, ele estava fugindo do rei. Não, eu estou a serviço do rei, meus homens estão em tal lugar, eu quero só que você me ajude aqui, me dê alguma coisa para comer, porque a gente vai para a batalha. Aí Elimeleque disse, tudo bem. Aí pegou uns pães que tinha lá, deu a ele. Aí Davi disse, você tem o que aqui para mim? Ele disse, tem a espada de Golias aí, toma a espada. Aí consulta também a Deus, aí consultou a Deus. Mentiu para o sacerdote Elimeleque. Qual foi a consequência disso? Davi foi embora, tudo bem, né? Mas ali, nos arredores do tabernáculo, tinha um homem ímpio chamado Doeg. Esse homem era amigo de Saul, era servo de Saul. Estava ali cumprindo uma pena, né? Mas ele fez o quê? Aquilo que as pessoas costumam fazer hoje aqui, continuam fazendo no mundo, né? Foi o fuxico. Foi o fuxico, né?
Eu ouvi falar, eu ouvi falar, não, eu vi que Davi foi lá e falou com o sacerdote deu pão a ele, deu uma espada, ainda orou na cabeça dele. Como foi que Saul ficou se sentindo em relação ao sacerdote? Saul estava perseguindo Davi para matar. Lá na Bíblia está registrado, diz que Davi mandou matar o sacerdote. E não satisfeito com isso, mandou matar toda a família do sacerdote. 85 pessoas a família do sacerdote. E Saul mandou matar 85, como era? Saul, né? E Saul, melhor, bem lembrado, né? Que Davi fugiu, né? Mas Saul ficou tão irado com aquilo, porque o homem lá envenenou ele, né? Com o fuxico. Ele foi lá e mandou matar o sacerdote, Saul, né? Mandou matar Elimeleque, mandou matar toda a família do sacerdote, e ainda achou pouco, mandou matar todas as pessoas que havia na cidade do sacerdote. Tudo por causa de quê? De uma mentira que Davi contou. O que Davi... Estava errado também, mas veja bem. São coisas, assim, a Bíblia, ela registra muitos episódios assim. Se você for olhar, você vai ver. Tem um episódio lá de um homem chamado Ananias, que ele disse, eu vou dar uma oferta na igreja. Aí disse que vou vender um terreno para dar a oferta. Aí vendeu o terreno, né? Vendeu o terreno, tirou uma parte, guardou. Aí foi lá, colocou o dinheiro nos pés dos apóstolos, dando a entender que estava dando todo o valor, né? É porque naquela época lá dos apóstolos, havia um costume que eles tinham colocado lá com a comunidade, né? Que as pessoas vendiam suas propriedades, né? E traziam aos pés dos apóstolos. Traziam e doavam, né? E essas pessoas que doavam eram bem celebradas, entendeu? Eram pessoas que eram bem vistas, eram pessoas que eram bem recebidas, eram pessoas que eram reconhecidas. E o abençoado Ananias queria isso, entendeu? Queria passar de bom na história, né? Queria passar a aparência de bom. Mas aí eu vou dar só uma parte. Vou esconder isso aqui. Vou esconder um pedaço aqui que vai dar no mesmo, né? Na hora que ele entregou lá, aí disse que Pedro mandou chamar ele. Aí disse, Ananias, aquele terreno que você vendeu por tanto. Aí disse, vendi por tanto. Disse, por que você mentiu a Deus? Disse, na mesma hora que Pedro diz isso, ele caiu duro no chão. O que é que acontece? Toda vez que a pessoa mente, cai duro no chão? Toda vez que a pessoa mente, é punido na mesma hora? Não. E a pessoa pensa que pelo fato dela não morrer na mesma hora, o pecado dela é bobagem, não é? Ela pensa que o erro dela é uma coisa, né, que não tem consequências. Mas da mesma forma que a punição veio sobre Ananias, ela virá sobre aquela pessoa que não se arrepender dos seus pecados. É uma história interessante no Evangelho, onde Jesus menciona os homens que morreram e que tiveram o seu sangue, estavam fazendo um sacrifício, né? Esses homens estavam fazendo um sacrifício, e diz que Pilatos chegou na hora e mandou matar aqueles homens e misturou o sangue deles com os sacrifícios que eles estavam fazendo. E diz que teve outro grupo de homens lá que caiu uma torre sobre eles, ou caiu um muro sobre eles lá, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu vi isso lá no Evangelho. E diz que eles morreram esmagados por esse... Como a gente vê acontecer muitas vezes de tragédia no mundo, né? Na hora para outra você vê um acidente com um ônibus vira, morre 30 pessoas de uma vez, né? Aí você fica assim, meu Deus, por que aconteceu isso? Aí Jesus explicou, ele disse, olha, vocês pensam que esses homens aí que morreram enquanto estavam oferecendo o sacrifício eram menos culpados do que vocês que estão vivos? Eram mais culpados do que vocês que estão vivos? Vocês pensam que esses homens aí, que o muro lá caiu sobre eles, mataram eles todos esmagados, vocês pensam que eles eram mais culpados do que vocês, mais criminosos do que vocês, porque vocês estão vivos? Se vocês não se arrependerem, da mesma forma perecerão. Da mesma forma perecerão.
essa história aqui que a gente leu de Davi, né? E esse versículo aqui que fala, dá a entender, irmãos, para nós uma lição valiosa, que nós não podemos brincar com a transgressão dos mandamentos de Deus, com o pecado em nossa vida. Não podemos achar que pelo fato de o tempo passar e você não sentir nada, né? De você ver as pessoas fazendo mal e não acontece nada com elas, você achar que isso não vai ter resultado. Nem eu nem você conseguimos imaginar o dano que o pecado pode causar na vida das pessoas no mundo. Não conseguimos ter noção do que o pecado pode provocar. Nós temos o exemplo na vida de Davi. Foi um homem que cometeu muitos erros e que todos os erros dele, ele teve que colher as consequências. Uma coisa terrível é você ver as consequências dos seus pecados atingindo pessoas que você não tem nem ideia, né? Jamais gostaria que isso acontecesse. A palavra de Deus deixa claro que essa é uma realidade. Eu me lembrei agora daquela história do cego, né? Que os discípulos disseram assim: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Aí Jesus disse: nem foi ele, nem foram seus pais. Foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E algumas pessoas dizem assim: não, está vendo aí? Então o pecado, o sofrimento dos filhos não é culpa dos pais. Mas o que Jesus estava se referindo ali era ao caso daquele homem. Entendeu? Ele não estava dizendo que era toda pessoa que era assim, não, que sofria para a glória de Deus. Não. No caso daquele homem, o sofrimento dele era para a glória de Deus. Mas no caso, em outros casos, em outros exemplos, como por exemplo, no caso do paralítico de Betesda, né? Jesus curou o paralítico, mandou ele carregar a cama. Aí depois encontrou o paralítico novamente no templo, né? Aí chegou para o paralítico, olhou dentro dos olhos dele e disse assim: não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Então Jesus deixou claro que o resultado do pecado é o sofrimento. O resultado do pecado é a morte. Como está escrito lá em Romanos, né? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que a graça de Deus esteja agindo, irmãos, continuamente em nosso coração, para que nós venhamos enxergar o pecado assim como Deus enxerga. De maneira que a gente venha aborrecê-lo. De maneira que a gente venha criar aversão por ele. E somente nos apegando a Cristo é que a gente pode ter esse comportamento, essa conduta, né? Para que o pecado deixe de ser atrativo. Para que o pecado deixe de ter essa aparência de bobagem, né? Para nós. Ah, não tem nada não. Fulano faz isso, não acontece nada. Somente no dia do juízo é que as pessoas conseguirão avaliar o que foi que os seus pecados provocaram. Até mesmo, irmãos, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, ainda assim as consequências a gente lida com elas. Temos o exemplo de Adão, né? Observem que nós nascemos em um mundo sofrendo as consequências do pecado de Adão e Eva. Entendeu? Quando a gente nasce no mundo, a gente é inocente, a gente nasce ali sem pedir, sem compreender as coisas, mas você já está debaixo da maldição que vem desde Adão. E uma maldição que só pode ser quebrada pelo sangue de Cristo. O poder de Cristo é para nos libertar da consequência do pecado e para nos libertar do poder do pecado e, por último, nos libertar da presença do pecado. A obra de salvação, ela vai nessas três fases, né? Ele lhe livra da condenação do pecado e com a graça dele, ele vai lhe livrando do poder do pecado para que o pecado deixe de ter poder na sua vida. E na sua volta, ele nos liberta e nos livra da presença do pecado, porque ele vai destruir o pecado com o sopro da sua boca, né? Vai fazer com que a terra de um canto a outro se torne um lago de fogo, consumindo pecado e pecadores. E dessa maneira ele vai eliminar a presença do pecado na terra. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a receber a sua graça. Termos o pecado eliminado da nossa vida e podermos ser lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus nos abençoe. Quem vai cantar